Vou fazer agora um contato com Belo Horizonte, com o Léo Figueiredo, que está na redação em Belo Horizonte, para falar para a gente também desse jogaço de hoje entre o São Paulo e o Atlético Mineiro, falar também sobre o Cruzeiro, sobre o Campeonato Mineiro, a situação em Minas. Muito bom dia para você, Léo. Primeiro vamos começar sobre o grande jogo do dia, né? Sobre o Atlético 100% enfrentando o São Paulo. O Atlético já com a sua classificação assegurada, sabe que pode ter uma participação decisiva no jogo de hoje contra o São Paulo, deixando ou não a equipe paulista se classificar e abrindo uma crise enorme, né, no Morumbi. Como é que está a expectativa do torcedor do Galo para esse confronto? Léo, muito bom dia para você. Bom dia, Rob. Um abraço para você, um abraço para o Jorge, para o Maurício, para os amigos aqui do Redação. A expectativa é muito grande também, viu? Não é só o São Paulo que está encarando como uma decisão, o Atlético também está muito focado. A gente prova disso aqui no final de semana. Cuca levou um time todo reserva para o jogo contra a Caldense. O Atlético foi até derrotado lá em Poços de Caldas para preservar o time para esse jogo contra o São Paulo. Para mim é uma conta muito simples, porque se o São Paulo passar, né, inevitavelmente vai ser adversário do Atlético. E o Atlético tem 3 jogos para eliminar o São Paulo. O primeiro deles é hoje, né, quando ele pega um São Paulo mais enfraquecido ainda do que possa ser um São Paulo classificado nas oitavas de final, porque pode, né, ter o retorno do Luiz Fabiano, o Jadson também é um jogador que faz muita falta hoje. É um momento muito complicado para o São Paulo, porque São Paulo vai ter que se desdobrar, a torcida do São Paulo vai ser o fiel da balança, aí, sem nenhuma brincadeira aí com a torcida rival do São Paulo, do Corinthians, mas ela é que pode fazer a diferença hoje, porque tecnicamente o Atlético é bastante superior. O Atlético é bastante superior tecnicamente ao São Paulo hoje. O Atlético tem mais opções para tentar mudar o jogo. O Atlético não tem tantos problemas como o São Paulo tem para o jogo. Então não é só o São Paulo encarar como uma decisão, não é o São Paulo correr mais que o Atlético, não é o São Paulo mostrar uma dedicação que ele não tem mostrado nos outros jogos. Não, porque se a gente fizer uma comparação, né, com, por exemplo, o Palmeiras está se superando e está conseguindo resultados importantes e tem até, de certa forma, encantado, né? Está chamando a atenção porque um time que tem pouca técnica, mas na vontade tem vencido. Só que o Palmeiras não jogou contra o Atlético. O Atlético hoje é o melhor futebol do Brasil. Então o São Paulo vai ter que se desdobrar e ainda vai ter que contar com um Atlético que não faça uma boa partida. Porque se o Atlético jogar o que tem jogado, Rob, sinceramente eu acho que o São Paulo pode fazer, se desdobrar, a torcida empurrar, mas o Atlético elimina o São Paulo hoje à noite. Mesmo jogando fora de casa, Léo, mesmo jogando no Morumbi lotado, o Morumbi com capacidade hoje plena, aí, na expectativa de que talvez não chegue aos 65 mil lugares, mas com pelo menos quase 60 mil torcedores empurrando o São Paulo, a força do São Paulo da Libertadores não seria um peso para um Atlético fora de casa? Como é que você viu o Atlético fora de casa, enfrentando os grandes times? Pois é, então, o Atlético está com 100%, né? Foi jogar na Argentina. O Arsenal é uma equipe fraca, isso ficou visível e acho que até aí que o São Paulo bobeou na sua classificação na Libertadores com os resultados ruins contra o Arsenal de Sarandi. O Atlético fez 5 no Arsenal, o Atlético subiu para jogar contra o Strongest, venceu o Strongest. E hoje é um jogo que, como o São Paulo se prepara, o São Paulo vai ter que agredir o Atlético, partir para cima do Atlético, é o jogo que o Cuca gosta, é o jogo que o Atlético se propõe para se fechar e sair na velocidade nos lançamentos do Ronaldinho, para o Diego Tardelli, que deve voltar, e também para o Luan, que tem jogado muito bem no lugar do Bernard. É o estilo de jogo que o Atlético pratica. Então, e um time muito tranquilo. Eu, sinceramente, pela história do São Paulo, pela camisa do São Paulo, pela torcida do São Paulo pode superar tudo isso e vencer o Atlético. Mas a lógica é que o Atlético hoje consiga eliminar o São Paulo. Aqui, hoje em dia, a capa com o Ronaldinho Gaúcho diz muito bem isso, né? Da situação como o Atlético está encarando o jogo. Primeira final. É o grande jogo para o Atlético nesse momento, nesse ano. Eu nunca tiro o clássico entre Atlético e Cruzeiro, que também é sempre um jogo decisivo. Foi o primeiro jogo do Campeonato Mineiro, o Atlético foi até derrotado pelo Cruzeiro, mas é a primeira final do Atlético, né? Ele tem passeado na Libertadores, hoje é um jogo de caráter diferente, mas acho que o time está bem preparado para isso, está bem focado para isso, Rob.